Projeto Licenciamento Brasil, para quem não conhece, existe há um ano. É uma iniciativa minha, com mais 4 profissionais, que já apresento para vocês aqui, na ideia da gente poder agregar conhecimento e trazer para perto a cadeia produtiva entre prestadores de serviço e os clientes espalhados no Brasil inteiro. Então, até eu não falei meu nome, eu sou Sarley Polini, sou engenheira civil e tenho uma empresa de consultoria em legalização imobiliária com atendimento nacional. E aí a gente percebe que toda vez que a gente vai falar de um licenciamento nacional, o nível de dificuldade que a gente tem, muitas vezes para encontrar um parceiro local, muitas vezes para tirar uma dúvida técnica regionalmente. Então, o Licenciamento Brasil ele surgiu exatamente de uma necessidade que a gente tinha enquanto consultoria também. E por que não conseguir trazer para perto, juntar os profissionais de forma que a gente possa se ajudar e cada um evoluir um pouquinho mais, né? Aquela história de que é dano que se recebe, então você dá um pouco de conhecimento, recebe o outro e vai trocando informação. Começou inicialmente com os meus alunos dos cursos que eu fazia, né? E hoje aí são mais de 3.000 profissionais conectados, de diversas formas que eu vou falar um pouquinho para vocês. Então, eu sempre gosto de falar um pouquinho sobre network. Aproveite esse momento para quem está chegando ainda aqui na palestra, para colocar o seu perfil do LinkedIn no chat, colocando visível para todo mundo, de forma que a gente possa fazer um network bacana e conhecer pessoas novas, né? A gente nunca sabe quem a gente pode precisar amanhã, né? Então, precisar no bom sentido mesmo, para tirar uma dúvida, para trocar uma ideia, para falar assim, olha, você já teve um caso parecido nessa cidade, enfim. Essa troca de experiência é muito rica no nosso tipo de negócio, né? No nosso tipo de trabalho. E aí falar um pouquinho para vocês das palestras que já aconteceram. Então, na segunda-feira eu falei um pouquinho sobre o mercado de licenciamento e aprovações. Na terça-feira, a gente está fazendo a semana inteira, na verdade, né, de evento. Na terça-feira, a Amanda Martins falou sobre licença de funcionamento e VRE em São Paulo, que foi bem bacana, assim, o público tirou muitas dúvidas. A gente deve fazer um Fale com Licenciamento Brasil também desse tema, porque é um tema que a gente percebeu que ainda tem muita carência de informação. Na quarta-feira, a Elisa Prada também fez uma palestra incrível falando sobre acessibilidade. Pegou ela de surpresa aí a nova norma de acessibilidade que foi publicada na segunda-feira, mas ainda assim ela conseguiu dar uma pincelada para a gente. E a gente já fez um convite para ela também voltar, não só para o Fale com Licenciamento Brasil, mas também com cursos para a nossa comunidade, desse tema específico de acessibilidade, né? Ontem nós tivemos uma palestra incrível também, que foi com o grupo do Banco Mundial, falando um pouquinho sobre o trabalho que eles fazem de pesquisa, de melhores práticas, não só no Brasil, como no mundo inteiro. Existe um ranking que o Banco Mundial faz sobre as dificuldades de licenciamento e aprovação. E esse time que estava com a gente ontem, eles cuidam especificamente da parte de alvarás de construção, né? Então, eles estavam explicando um pouquinho quais são as cidades que eles encontraram melhores práticas, e esse ano eles estão fazendo com todas as capitais do Brasil. Então, para o ano que vem, eles vão lançar um relatório completo, onde vai constar essas informações de melhores práticas de cada capital no Brasil. Acho que isso vai ser um trabalho muito bacana. Eles estão coletando essas informações com entrevistas com consultores e também perante os órgãos públicos. E eu acho que vai ter um material muito rico para a gente trabalhar e até para que as próprias prefeituras possam melhorar essas práticas, né? Eu acho que esse trabalho é bem interessante. E aí eu queria falar para vocês que essas palestras estão ficando gravadas, tá? A gente deve liberar na semana que vem no nosso canal do YouTube. Então, ainda quem não nos segue no YouTube, procura lá Licenciamento Brasil no YouTube. Fica atento nas redes sociais ou nos grupos, que assim que a gente disponibilizar no YouTube as palestras gravadas, para quem quer assistir de novo, ou para quem perdeu alguma palestra, vai estar disponível lá no nosso YouTube. Não poderia deixar de agradecer essas mulheres incríveis que estão comigo no projeto Licenciamento Brasil, fazem o nosso dia acontecer. E é lógico que não é a nossa única atividade, né? Então, nós temos a consultoria, eu tenho uma outra empresa que é o Safety Docs, que nós temos um sistema de gestão de licenças também, licenças, alvarás e documentos cloud, e o projeto Licenciamento Brasil. Então, comigo está a Tatiana Zanella, que hoje está aqui no suporte comigo, a Amanda Martins, que palestrou e também está aqui no suporte, a Angélica, que também está dando suporte aí
pessoal que está entrando. E a Fernanda, que é nossa parceira de marketing, comunicação e eventos, que é uma mulher incrível e faz tudo isso acontecer com muita eficiência e qualidade. Bom, o que nós já temos no Licenciamento Brasil hoje, que vocês podem usufruir gratuitamente, e essa é a proposta do nosso trabalho com a nossa comunidade, trazer informações de maneira clara, organizada e mais simples possível. Então, no nosso portal hoje, a gente já tem 100% da legislação de São Paulo utilizada para tanto alvará de funcionamento, alvará de obra, toda a questão de licenças de construções em empresas em São Paulo, está no portal, de uma maneira muito otimizada. Então, lá tem modelos de requerimento, tem ferramentas úteis, apps úteis, tudo que vocês precisarem para licenciar uma obra em São Paulo, a gente tem lá no portal. E nós temos BH também, que foi um trabalho feito em conjunto com a Lorena, da Arquivalia, que é uma profissional especializada em BH, e BH é região, na verdade, né? E ela nos auxiliou na construção do portal de BH. Então, uma forma que vocês podem participar também, se você é um especialista em alguma área específica e quiser contribuir com a gente na construção do portal nessa área, como tem o pessoal aí de Porto Alegre, quiser contribuir na parte de construção de Porto Alegre, de meio ambiente, fiquem à vontade. A gente dá todo o crédito para quem está participando conosco e a gente garante que a informação na ponta está exata, de fato, como ela ocorre. Tá? Então, essa é a proposta. Nós temos o portal de cadastro de fornecedores e clientes, que ainda está estático, mas dentro de 2 meses a gente vai ter novidades bem bacanas nesse canal. Por enquanto, você como fornecedor de consultor de licença ou de certidões, enfim, você pode se cadastrar no portal e a gente faz a conexão com os clientes interessados em contratar esse tipo de serviço. Eu já vou explicar mais para frente um pouquinho como para vocês. O legal é o seguinte, a gente está lançando nos próximos 2 meses o Licenciamento Brasil Consultores, que vai ser a possibilidade dos clientes procurarem os consultores online. Então, vai ter um cadastro online que o cliente pode entrar. Eu quero um consultor de meio ambiente em Porto Alegre, eu quero um consultor de alvará de funcionamento em Manaus. E ele vai ter acesso a esses consultores por contratação de uma maneira muito automatizada. Então, esse é um projeto que está acontecendo, já vai estar aí para vocês. E os clientes, por favor, se contratem, porque nós não deixamos de ser clientes também. Quando a gente contrata um prestador local, como consultoria, nós também somos clientes, né? Então, por favor, se cadastrem, que vocês usarem o portal. Opa, peraí, que a minha apresentação. Bom, o que mais vocês podem acompanhar aqui? Notícias e vídeos. Nós temos a TV Licenciamento Brasil com alguns vídeos bem interessantes lá. A gente procura colocar alguns vídeos temáticos. Nós temos o canal de notícia na nossa página, no nosso portal, no Licenciamento Brasil. Nós temos todas as redes sociais, inclusive no Instagram agora, a gente procura colocar nos stories todas as notícias novas que a gente sabe de legislação nova, de nova ferramenta, atualização de um município. Nós temos uma equipe que fica focada só em buscar essas notícias e saber o que está mudando no mercado de aprovações e licenciamento. E nós temos realmente o nosso xodó aqui, que são os 13 grupos temáticos de WhatsApp, que é onde a comunidade se retroalimenta das informações e se ajuda, tirando dúvidas. Na época de pandemia agora foi muito útil para saber como estava funcionando, como as pessoas estavam conseguindo se manejar ou protocolar os processos, enfim. Esses grupos, a Tatiana vai colocar aí o link para vocês no chat, para facilitar, e também no nosso site, caso vocês queiram entrar. Lá tem um grupo de licenciamento ambiental especificamente, que a gente procura tratar de uma maneira bem séria e bem técnica para que não fique cansativo. Peço até desculpas, essa semana a gente agitou bastante os grupos por conta dos eventos, mas semana que vem já volta tudo ao normal, são grupos mais tranquilos, de assuntos bem técnicos, e a gente procura manter essa calmaria lá para que as pessoas não se esgotem, né, com os grupos, tá? Como ferramenta de trabalho, a gente já tem 2 ferramentas bem bacanas, queria apresentar para vocês. A gente tem o app Zoneamento, que ainda está na cidade só de São Paulo, tá? A gente está estudando a possibilidade para qual cidade nós vamos agora. A novidade aqui é que o app a consulta de zoneamento do nosso app, ela está gratuita.
Então, você pode baixar o app gratuitamente, fazer um simples check-in no imóvel que você está na cidade de São Paulo, ele vai te dar o zoneamento e todos os parâmetros construtivos, tá? Aí dentro do app tem algumas outras informações que aí sim o app cobra, né? Mas você consegue consultar se a sua atividade é permitida, se qual a parte de cota ambiental, se a sua atividade é de baixo risco, enfim, tem outras informações que você pode consultar no app aí, facilitando o seu dia a dia. Assim, quem usa o app gosta bastante e é de uma maneira muito prática. A gente está na frente do cliente, faz lá um check-in, ele já sai o zoneamento, o nome do proprietário, o potencial construtivo, taxa de ocupação, então é uma maneira muito prática, tá? Quem não conhece ainda, vale a pena baixar e conhecer. Dá para consultar tanto por check-in quanto pelo SQL, que é o número do IPTU, ou pelo endereço também dá para consultar, tá? E nós temos o processo online, que aí sim é o que eu estava explicando para vocês, que é onde a gente consegue conectar o cliente do fornecedor. Processo online, você contrata um serviço de protocolo de processo em qualquer lugar do Brasil. Nós conectamos o fornecedor local, que recebe, você faz o upload de documentação no portal. Esse fornecedor local recebe a documentação via portal também, faz o download, protocola o processo para você e devolve o protocolo para que você possa fazer o acompanhamento. Esse serviço também tem sido usado, às vezes, para atendimento de um Comunix, atendimento de uma exigência, e também, muitas vezes, para fazer uma consulta técnica com o técnico. A gente pode contactar, por exemplo, um arquiteto local para fazer um atendimento técnico dentro de um órgão público, se você precisar. Então, é uma ferramenta aí para a nossa comunidade, principalmente que necessita de trabalhos regionais, ainda mais agora na época de pandemia, que impossibilita aí de ficar viajando de um lado para o outro. Essa ferramenta tem ajudado bastante profissionais, tá bom? Bom, vamos lá para a nossa palestra tão esperada, falar de licenciamento ambiental. Como eu já falei, sou apaixonada pelo tema. Etapas preliminares e estudo técnico. Thomas Ficarelli, doutor em saúde global e sustentabilidade pela Faculdade de Saúde Pública da USP, é mestre em ciência geoespacial e tecnologia na Universidade de Roma, especialista em tecnologias ambientais na FATEC, bacharel em geografia na USP. Atuou como geógrafo na SABESP, na CETESB e em gestão de recursos hídricos, avaliações de impacto ambiental, processos de licenciamento ambiental, projetos de saneamento básico hidrelétrico, estudos territoriais, geoprocessamento e é sócio proprietário da Teravis Geoambiente e consultor especial em geoassociados. Thomas, seja super bem-vindo. A palestra é sua agora e, mais uma vez, o Licenciamento Brasil agradece essa contribuição com o seu conhecimento, tá bem? Espera aí que eu acho que agora, para você compartilhar, eu preciso só colocar aqui, te autorizando, que eu acho que eu esqueci. Olha, parece que já está autorizado aqui. Tá? Perfeito, então pode compartilhar. Bom, Serlei, antes de tudo, eu gostaria de agradecer a você e a toda a equipe do Licenciamento Brasil de fazer esse engajamento entre os profissionais do setor, e especialmente pelo convite de hoje. É muito importante que a gente trabalhe em conjunto, né? Porque, como a gente estava conversando, não é possível um único profissional saber de tudo. E, às vezes, nem uma única consultoria, mesmo que ela tenha aí seus funcionários, uma equipe, às vezes, até grande, é possível dar conta de tanto conhecimento, né, que são demandados por esses órgãos, né, e cada vez mais a gente vê essas etapas aí de autorizações elas serem cruzadas, ou cruzadas num único órgão, ou cruzadas em vários deles e que precisam dialogar, né, então, aquela coisa assim, né, as recomendações que eu vou deixar aqui, elas são especialmente para o licenciamento ambiental, mas certamente, como eu percebo, né, a maioria dos profissionais que estão assistindo aqui trabalham com autorizações, alvarás, licenciamento, etc., vai ver que muitas das recomendações aqui são em comum com outros órgãos. Então, bom, a Serlei já falou um pouquinho de mim, né, do meu histórico. Eu tive mais contato especialmente com licenciamento ambiental na CETESB. Né? Foram 7 anos de trabalho lá. Eu sempre falo assim, 7 menos 1, porque teve um ano que eu passei na Itália fazendo uma pós-graduação, né, um mestrado. Mas, de qualquer forma, né, na CETESB a gente tem contato com muito assunto. A gente sabe que o estado de São Paulo é extremamente dinâmico, cheio de projetos,
a todo momento, não só projetos, mas também questões de regularização são constantemente observadas. Então, tudo isso passando pela CETESB, às vezes não necessariamente na nossa mesa ou no nosso departamento, mas como a gente está em constante diálogo com os outros colegas, com os outros departamentos, a gente pode entrar em mais contato com isso. Também para serviço na área de licenciamento ambiental, eu vou falar um pouquinho mais disso no final. Mas, antes de tudo, vamos entender um pouquinho o porquê e o para quê disso, né? Às vezes parece que é uma questão muito básica, porém, né, a gente vê aí que constantemente esse assunto vem sendo discutido pelos nossos políticos, principalmente no legislativo. Legislativo, quando fala, é municipal, estadual, federal, principalmente estadual e federal, no caso, né? E o que viabilizou a existência do licenciamento ambiental foi justamente esse cruzamento de duas questões que estavam em crescimento, vamos dizer assim, em maiores demandas, em expansão. Primeiro, a gente vê aqui principalmente a questão da preservação ambiental, que veio mais forte a partir do ano 1970, em escala global, né, o Congresso de Estocolmo, em que os países, né, inclusive o Brasil, se comprometeram a ter a preservação do meio ambiente, a proteção dos recursos naturais. E com isso, claro, a gente precisa de toda uma legislação. Já existia antes, porém ela foi muito mais aprimorada e ela vem sendo constantemente aprimorada. É importante lembrar que no Congresso Nacional, desde o ano 2005, se eu não me engano, não sei se é 2004, 2005, já está tramitando um projeto de lei que se chama Lei do Licenciamento Ambiental, porque não existe uma lei específica do licenciamento ambiental. O licenciamento ambiental ele é um apanhado, ele é um processo administrativo que ele junta toda a legislação ambiental, municipal, estadual e federal. Tá? Então, é estranho a gente não ter uma lei federal com relação a isso, e como eu estou falando de 15 anos, e já teve 52 alterações, se eu não me engano, e já passou, começou na mão do PT e parece que agora está no DEM, que é o Kim Kataguiri, que está cuidando dessa questão hoje no Congresso Nacional. Então, a gente vê, assim, né, vários impasses que acontecem nas questões de legislação e que, ao mesmo tempo que o licenciamento precisa de um amparo mais forte, a gente fica um pouco preocupado com essa questão dessas alterações, para onde que essas alterações estão levando o licenciamento ambiental. Enfim, né, são muitas questões, entrei aqui com o básico. Mas a gente pensar no cruzamento da questão da preservação ambiental com a questão do uso dos recursos naturais, que estão relacionados às atividades econômicas, a gente pode ver que existe aí vamos dizer assim, um certo conflito entre oferta e demanda de recursos naturais. Claro que em territórios assim mais desenvolvidos, mais industrializados, mais urbanizados, essa questão ela fica ainda mais forte. Então, o que acontece? A gente entra nesse meio termo de que a gente tem aqui aplicações de tecnologias que podem ser mais limpas, que podem ser mais eficientes. A gente entra aqui no processo de controle das fontes de poluição e também entra no processo de regulamentar as atividades econômicas, porém, elas respeitando o máximo possível o uso sobre esses recursos naturais, a ponto de que seja viável a preservação e a recuperação, aí depende de cada caso, de cada ecossistema, de cada território. Então, o licenciamento ambiental ele se situa exatamente aqui, nessa regulação e nesse equilíbrio dessas duas forças aqui que foram indicadas. E oficialmente, em lei, ele foi mencionado especialmente na Política Nacional do Meio Ambiente. Essa lei aqui foi indicada, que foi criada em 1981, e que fala, né, são instrumentos da política nacional, mencionam-se dezenas desses instrumentos, e aí, no caso, o licenciamento. No caso aqui, o licenciamento ambiental, porque é a Política Nacional de Meio Ambiente, né? Porque, como a gente vê, existem vários tipos de licenciamentos, né? No dia eu coloquei no Google licenciamento e apareceu, por exemplo, questão de veículos, né? Autorização de uso de veículos, também eles usam o termo licenciamento, entre outros. Mas só para a gente entender um pouquinho mais o termo, né? O que significa esse licenciamento? Ele vem como termo, ele vem do latim,
da palavra licentia, acho que é assim que se fala, que significa liberdade. E aí o verbo licenciare, que é o ato de dar liberdade, né? Mas é claro que não é uma liberdade total, é uma liberdade que ela é seguida de a, toda a obediência a uma legislação e também a exigências técnicas. Exigências técnicas são normas específicas para um determinado projeto, empreendimento, que são colocadas nas licenças ambientais. Aí eu vou entrar daqui a pouco em licenças ambientais, mas aqui o processo, licenciamento ambiental, como é definido na lei complementar da lei anterior que eu mencionei, da Política Nacional do Meio Ambiente, é mencionado aqui que o licenciamento ambiental é um processo administrativo. Então, quando a gente fala um processo administrativo no poder público, a gente está falando aí de uma questão de um controle, de uma burocracia, né? Quando eu falo burocracia, não é só o sentido negativo da palavra, como é comumente empregado, né? A burocracia é simplesmente o ato de você ter um órgão oficial que faz uma verificação de um fato e aprova, reprova, complementa, pede alterações, etc. Então, aqui a gente tem esse procedimento administrativo que trata aqui das questões de recursos naturais, os empreendedores, a poluição, e aqui eu coloco em negrito, sob qualquer forma. Então, é interessante a gente pensar assim, bom, aqui está muito em aberto, o que seria essa qualquer forma, né? Então, a gente pode pensar assim, uma casa numa área rural em que moram 4 pessoas e aí não tem fossa séptica, não tem sistema de tratamento de esgoto, vamos supor assim, essas 4 famílias moram no lugar, tem um riacho lá do lado e vai tudo para o riacho, tá bom. Então, assim, essa família, essa casa precisa de licenciamento ambiental, porque aqui está falando sobre qualquer forma, né? Então, assim, é extremamente aberto isso. Aí, o que acontece? A gente tem aí uma série de normativas, deliberações dentro dos estados, resoluções dentro do nosso Conselho Nacional de Meio Ambiente, também nos estados a gente vê aí as secretarias, conselhos, criando suas resoluções para determinar que, né, quando a gente falar de uma escala minúscula, não tem como a gente fiscalizar tudo. A gente como sociedade, né? Não só como poder público, não só o poder público, mas enfim, né? Quando a gente fala em fiscalização, a gente tem que priorizar para quem e como será dada essa fiscalização, e inclusive em quais locais. Então, quando a gente observa o processo de licenciamento ambiental, a gente tem que ver todos esses órgãos e toda a respectiva legislação com a qual eles trabalham e eles representam. Como a gente pode ver, a maioria deles são de escala federal, tá? E eles compõem o CISNAMA. O que é o CISNAMA? É o Sistema Nacional de Meio Ambiente. Ele foi atribuído na lei que eu falei no começo, da Política Nacional do Meio Ambiente, que diz o seguinte, que todos esses órgãos que a gente está vendo aqui, inclusive estadual, municipal, todos eles têm que trabalhar em conjunto nesse processo no processo de licenciamento ambiental. No caso federal, né, a gente vê uma aplicação muito grande aí da legislação federal e também aí dos órgãos, por exemplo, o órgão consultivo deliberativo, que é o CONAMA. E quando a gente vai fazer um projeto, no caso de um determinado município, a gente tem que ver também todas as questões estaduais que estão envolvidas, né? Toda a legislação. E claro que de cima para baixo, a gente vai descendo e as leis elas podem se tornar cada vez, a legislação geral, né? Ela pode se tornar cada vez mais restritiva. E claro que todos esses órgãos têm que trabalhar em conjunto, então, direto, um pode consultar o outro, às vezes por força de lei, é obrigatória a consulta, ou às vezes para um determinado projeto, para um determinado empreendimento, né? Por exemplo, quando eu estava lá na CETESB, existia um projeto que ia trabalhar com 2 estados, que seria o estado de São Paulo e o estado do Rio de Janeiro. E aí, no caso, o órgão federal, que é o IBAMA, que ele licencia obras relacionadas a 2 estados, ele pediu uma consulta à CETESB.
Então, assim, não é no caso o órgão estadual que vai arrematar o que tem que ou não ser feito, mas ele participa do processo dizendo, na escala do Estado de São Paulo, o que é relevante ou não e o que tem que ser visto no licenciamento ambiental em âmbito federal, para que aquele determinado empreendimento provoque menos impactos negativos, tenha maior controle de poluição e etc. O licenciamento ambiental que a gente está falando aqui, eu vou tratar desse tema como licenciamento ambiental de atividade poluidora, tá? Porque às vezes eu vejo, inclusive, profissionais que não diretamente tratam desse assunto, mas que passam por esse assunto, entendem que tudo relacionado a meio ambiente e burocracia é licenciamento ambiental. Mas não exatamente dessa forma como está sendo colocado aqui agora, porque existem outros tipos de autorizações, eu prefiro dar o nome de autorizações, até deixo um termo aberto, porque como a gente está falando de muitos municípios e estados, eu não sei exatamente o termo que cada um deles usa. Mas aqui, basicamente, a gente tem 3 etapas desse processo de licenciamento ambiental. Em primeiro lugar, a gente tem a licença prévia. O que acontece? Na licença prévia é apresentado o projeto, tá? Então, antes e na emissão da licença prévia, você não pode colocar um tijolo no lugar onde você quer implementar a devida obra. Tá? O que acontece? Essa licença prévia, ela tem que ser apresentado um estudo completo sobre o empreendimento, sobre as instalações do empreendimento, sobre as fontes de poluição que ele pode produzir, com quais métodos e quais tecnologias essa poluição, que pode ser poluição do ar, poluição da água, ou então risco de contaminação do solo, o que vai ser feito nesse empreendimento para fazer um controle de todas essas poluições. E claro que aqui podem entrar outras questões, como por exemplo, aí, tem um córrego passando aqui na propriedade, aí vou construir tal tipo de empreendimento e será necessário fazer uma canalização desse córrego. Tá? Então, assim, todos esses detalhes que eu vou falar um pouco mais para frente, eles têm que estar no estudo da licença prévia. É engraçado que assim, né, o pessoal pensa assim, a licença prévia, vamos dizer, a etapa menos importante, porque quando sai a licença prévia, não dá para fazer nada porque ela é só prévia. Só que, na verdade, ela é a principal de todas elas, porque a licença prévia ela é a mãe do que vai ser a licença de instalação e ela vai ser a avó daquilo que vai ser a licença de operação. Então, assim, existe toda uma cadeia e tudo isso tem que ser muito bem previsto, porque o que acontece? Quando a gente apresenta um estudo de licença para pedido de licença prévia para o órgão e depois a gente muda, não, a gente vai ocupar aqui 120 metros quadrados a mais de área, o córrego que ia ser canalizado não vai ser mais canalizado, né, vai fazer parte do sistema de drenagem de uma forma genérica. Enfim, de todas essas formas, elas podem invalidar a licença prévia que foi emitida pelo órgão, porque o empreendimento mudou. E pior ainda, se o empreendimento for construído e não estiver de acordo com a licença prévia. Tá? Porque aí pode levar multa, podem embargar a obra e podem ocorrer outros problemas. Então, é na licença prévia em que a gente prevê todos os detalhes do empreendimento e da obra. Tá? Seguido dele vem a etapa de instalação. Então, vamos supor, uma vez que você tem um empreendimento, ele foi apresentado, ele foi aprovado, né? Foi emitida aqui a licença. Em geral, vão haver aqui algumas contrapartidas relativas à instalação do empreendimento. Então, por exemplo, às vezes a licença prévia, ela diz que para a instalação você vai ter que fazer todo um plano, você vai ter que apresentar um plantio compensatório numa determinada área, com uma determinada quantidade de mudas, e que isso deverá ser feito, por exemplo, antes das obras ou durante as obras. Enfim, outras questões que podem aparecer para que em seguida seja emitida a licença de instalação. Tá? A licença prévia de experiência própria é uns 70% do processo inteiro. Tá? É engraçado, né, falar isso, mas como a gente está falando de um procedimento administrativo,
O procedimento administrativo está muito mais ligado à análise mesmo. E aí, o devido cumprimento daquilo que foi analisado, tá? Sem alterações ou com alterações mínimas e muito bem justificadas, tá? Em seguida, a gente tem a terceira etapa, que é a etapa de operação. Então, o empreendimento está, vamos dizer, pronto, construído, os equipamentos estão instalados, e uma vez emitida a licença de operação, os equipamentos podem funcionar, o empreendimento pode funcionar, enfim, aquilo para o qual aquela obra foi criada já pode ser usada a partir da licença de operação. Em geral, as exigências de licença de operação são muito mais ligadas aí a, vamos dizer, a manutenção da qualidade ambiental do entorno. É um processo muito mais simples que, por exemplo, a etapa de instalação, que aí a gente tem aí terraplenagem, a gente tem uma movimentação muito grande aí de caminhões, dependendo do tamanho da obra, geração de ruído, a depender do caso, às vezes pode ser mais grave na instalação, às vezes na operação, depende do tipo de empreendimento. Tá? E aquela coisa, né? A resolução CONAMA, gente, a resolução CONAMA 237, ela é fundamental para quem trabalha com licenciamento ambiental, porque ela trata exclusivamente do licenciamento ambiental. E aí, no caso, eles trazem essa flexibilidade de que, às vezes, uma licença pode estar junto da outra, de acordo com a natureza, a característica e fase do empreendimento ou atividade. A resolução CONAMA deixa isso, vamos dizer, em aberto para os próprios estados e os municípios eles tomarem a decisão de, às vezes, né, no determinado, às vezes, um empreendimento de um porte muito pequeno, ele pode ter uma LP e uma LI, por exemplo, conjugadas. A CETESB emite vários tipos de licenças conjugadas, especialmente para empreendimentos de pequeno porte. Tá? E aí vamos trabalhar um pouco a sopa de letrinhas, né, que eu até recomendo, porque nessa área ambiental a gente acaba cruzando muito com isso dentro de um mesmo órgão, tá? Quando a gente fala de município, aí junta com o estado, e aí se vai para o federal, então é sopa de letrinha para tudo quanto é lado e demora um tempo aí para a gente memorizar todas elas. E claro, uma vez que não sabe, faz a devida consulta e vê o devido significado, o que isso quer dizer desse termo, né? É claro que esses termos aqui, LPL e LO, eles já são bastante universais na área, mas às vezes eles colocam umas outras letras que acabam, vamos dizer, complementando o que um outro quer dizer. Então, por exemplo, né, já vi aqui no estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem a licença ambiental simplificada. Aí eu ouço assim, tá bom, né, eu não pesquisei a fundo. Mas eu falo assim, bom, licença ambiental simplificada, é uma LP, é uma LI, é uma LO, são duas dessas, são as três ao mesmo tempo, enfim, não dá para saber. Então, de qualquer forma, a gente tem aqui, só para terminar, né, a gente tem aqui outros termos, a título precário, que, por exemplo, são licenças, vamos dizer assim, vai ter que fazer uma instalação numa determinada área e vai ter que fazer uma prospecção que vai ter uma alteração mínima daquela paisagem, daquela vegetação, mas que então aí o órgão ambiental ele pode emitir essa licença de instalação, vamos dizer, bem curta, para que seja feita uma intervenção mínima na área com relação a isso, enquanto não são resolvidas as outras questões da licença de instalação. Ou então de operação, por exemplo, para operação é bastante comum essa de título precário para ver o funcionamento das máquinas, de toda essa parte aí do empreendimento e ver se está tudo ok. Regularização por exemplo, um empreendimento que já está em funcionamento, desde antes de 1981, da Lei Política Nacional do Meio Ambiente. Então, aí ele já tinha esse direito adquirido de operar, mas que agora precisa ser regularizado. Tá? E também existe, por exemplo, licença de recuperação, foi um outro termo que eu vi por aí no país, que aí pode estar relacionado aí por exemplo, uma área que está contaminada, aí vai construir sobre essa área contaminada. Tá, mas aí para construir sobre essa área contaminada vai ter que ter uma ação de descontaminação dessa área. Então aí pode entrar junto a isso um processo de recuperação ambiental dessa área. Enfim, podem ter outros termos, outras letras complementares a essas três licenças que eu falei para vocês, tá? E de qualquer forma, todas elas em lei só existem as três, LP, LI e LO. Então, qualquer uma delas vai ter que ter uma
referência relacionada a isso. Eu gostaria de abrir para pergunta. Alguém tem pergunta aí, Sarley? Oi, Thomas. Deixa eu ver aqui. A Tarsila está falando que agora tem a famosa LAC para compor a sopa de letrinhas, licença ambiental por adesão e compromisso. Ah, tá. Eu, na Não verdade, conhecia. não, então, isso que eu ia comentar, né? Que eu acho que. Deixa eu abrir minha câmera aqui para falar um pouquinho com você. Nós não temos outras perguntas aqui, mas uma que eu acho que Tá. é uma pergunta que eu ouço muito dos nossos clientes, que acontece com alguma frequência, é em relação à licença de operação, porque em alguns departamentos, quando a gente vai pedir a licença de operação, eles fazem a vistoria para verificar se foi implantado de acordo com o que foi aprovado, com o que foi licenciado. E aí, muitas vezes, o cliente fala assim, mas espera aí, eu não posso estar operando porque eu não tenho a licença de operação. Mas se ele vier fazer a vistoria e não estiver operando, ele não vai ver se está funcionando o que ele me exigiu na licença. Né? Então, assim, qual que é a ordem que normalmente os órgãos pedem? Você pode iniciar, deixar todo o equipamento pronto, montado e já operando, e chama para licença de operação, ou tem que deixar tudo pronto, aí chega lá na vistoria, liga equipamento que seja para ver uma produção e tira a licença. Acho que essa é uma dúvida que os clientes realmente costumam perguntar bastante. Acho Qual a sua importante em todo experiência? esse... Sim, sim. Eu vou falar geral e depois eu vou falar na minha experiência, né? Na minha experiência, como eram empreendimentos maiores, em geral, eles pediam essa permissão, tá? Para assim, para ver se a máquina funciona, se dá para operar. Em geral, só Uhum, isso. E às vezes ela era dada, né, como LOTP, uhum. ou às vezes também, né, era feita uma comunicação, mas falando, olha, não é que a gente está vendo se está funcionando ou não, significa que vai poluir ou não, tá? Uhum. Mas de qualquer forma, é sempre bom essa parte da comunicação junto ao órgão ambiental para não ter esse desentendimento, Para entender tá? o que o órgão espera, né, numa vistoria, que ele espera, Ah, que ele quer pronto. exatamente, exatamente. Acho, né, as vistorias elas em geral são agendadas, né, nessas etapas, porque em geral a vistoria surpresa é ou durante a obra ou depois da operação, né? Quando já está tudo Sim, pronto, quando já tem. já pode, né, marcar, agendar com o órgão ambiental, aí vai lá o técnico e aí já fala para ele assim, olha, a gente quer mostrar funcionando, para vocês entenderem como é que é o processo aqui e tal. Mas de forma geral, uma vez que tudo que estava escrito na LI foi atendido, já dá para entrar direto com pedido de LO. Legal. Tá? Tá? Então, Agora, assim, ah, não, pode falar. Estou se te tudo foi, perguntando. se tudo que foi pedido na LI foi cumprido à risca e a obra está encerrada, acabou, é só pedir a LO e já começar a operação. Uma outra coisa que assim eu penso um pouco trabalhando há tantos anos com legalização imobiliária empresarial é que eu acho difícil a gente ter uma norma mais federal para alguns temas, né? Porque alguns assuntos são tratados regionalmente mesmo e de acordo com a necessidade local, não tem como. Mas Sim. eu acho que o poder público poderia pensar pelo menos numa nomenclatura regular, numa nomenclatura igual para o Brasil inteiro. Então, assim, para não ter justamente essa variação de documentos, tipo, o AVCB tem um nome em São Paulo e outro no Rio. O ABITS Uhum. aqui é ABITS no auto de conclusão, certificado de conclusão. Então, assim, ter uma padronização dos nomes dos documentos já ajudaria um caminhão para a gente e para os clientes também que contratam, né? Saber o que eles estão contratando. Eu acho que isso seria Uhum. algo que já ajudaria bastante. O Reginaldo Vidal está fazendo uma perguntinha aqui também, que é sobre, que isso é uma pergunta que eu ouço bastante dos clientes também, né? Se para o meio ambiente é melhor ter tanque inflamável enterrado ou aéreo, né? Porque para o corpo de bombeiros ele prefere enterrado, porque o risco é menor, né? No caso enfim, de vazamento e de explosão. Você tem aí alguma referência em relação a isso, Thomas? Exatamente sobre esse assunto não tenho, não, né? Mas eu acho que Então, realmente
Quando nas obras assim, que eu acompanhei, que, por exemplo, tinha muito caminhão, eles tinham um tanque próprio, como era algo mais improvisado, porque se tratava só no momento da obra, eles eram todos aéreos. É, Então, eu posso contribuir aí um pouquinho com a nossa experiência em relação a isso, Vidal, porque o problema de ser tanque enterrado é a manutenção dos tanques, né? Então, o tanque enterrado você tem que estar fazendo sempre os testes ali de estanqueidade, e isso, a manutenção é um pouco mais complexa. Então, assim, o meu entendimento é que o tanque aéreo você teria que ter a manutenção ali de contenção, né, do caso de vazamento, mas é mais fácil você ver caso você tenha um vazamento. O tanque enterrado, não. O tanque enterrado, você ou faz os testes regulares de estanqueidade, ou realmente só vai descobrir quando você tiver com um problema ainda maior. Né? Eu acho, essa é a minha opinião aí, o que a gente vê, né, durante os licenciamentos. Tá? A Clara está fazendo uma pergunta, que ela faz biologia na Universidade Federal do Rio de Janeiro, e gostaria de saber de oportunidade para biólogo nessa área de licenciamento ambiental. uhum. Você tem experiência? Claro, nossa, claro, e tenho bastante, porque a demanda é muito grande, né? Principalmente quando a gente trata aí de supressão de vegetação, intervenção em, vamos dizer assim, em ecossistemas, em áreas naturais, áreas de preservação permanente, existe o papel do biólogo fundamental. E também estudos um pouco mais complexos que exigem a avaliação de fauna na área também acaba sendo aí uma oportunidade muito grande para o pessoal da biologia. Mas respondendo a Clara e a todos vocês, o que eu posso dizer é que assim, somente a nossa área de formação ela nunca vai ser o suficiente para tratar do licenciamento ambiental como um todo. O que acontece? A gente aprende nas nossas faculdades aí, né, essa parte. Aí depende da faculdade, né? No caso, eu fiz geografia, mas essa parte de ecossistemas, essa parte de construção, essa parte de equipamentos, máquinas, controle de poluição, etc. A gente, aos poucos, trabalhando com licenciamento ambiental, essencialmente com aquilo que a gente sabe e aprendeu, a gente acaba tendo contato com outros assuntos, mas apesar das equipes elas continuarem, em geral, multidisciplinares, a gente acaba aprendendo muito com o outro e a interação com outros assuntos fica muito mais fácil. Então, é claro que aí o campo do profissional ele pode se ampliar muito mais junto a isso. Porque às vezes assim, tá, não sou um gênio nesse assunto, mas eu já tratei esse assunto desse jeito, do outro jeito, do outro jeito, então já sabe encaminhar. E aí Mas você vai ganhando justamente experiência para tratar em outras oportunidades, né? Eu acho que nesse papel o sim, Licenciamento Brasil ajuda muito, porque você ouve outras uhum, situações ali, outros casos, e você em determinado momento fala, poxa, eu já ouvi isso aqui, dá para ir por esse caminho, essa alternativa é viável, é algo que pode agregar valor aí, você vai aprendendo mais, né? Mas eu concordo uhum, contigo. Ah, e tem uma coisa legal também, que eu não sei se eu falei no comecinho, a gente até o final do ano está lançando a Escola Licenciamento Brasil, que é justamente para a gente promover cursos como esse com os profissionais da área, né? Então, esses são cursos muito práticos. Então, o Thomas vai vir aqui falar para a gente sobre licenciamento mesmo, e é no dia a dia, aquilo que justamente a faculdade não tem nem às vezes tempo para colocar na grade, ou é muito específico, né? A ideia é que a gente traga cursos temáticos aí com profissionais do setor, para que possa ajudar esses profissionais. Mas biólogo tem muita área mesmo para trabalhar, tem. viu, Clara? Eu Participem dos mesmo, grupos conosco. ah, trabalhando com licenciamento, né? Eu tenho um amigo já, eu falo amigo porque é de longuíssima data, já que ele é biólogo e ele me ajuda nessa parte de levantamento de espécies. Daí, como eu sou geógrafo, eu vejo mais a parte das coordenadas, a parte da altura das árvores, etc. E a gente monta relatório junto, porque esses relatórios precisam de plantas, planta não a árvore, né? Planta desenho, né? Para a gente apresentar para os órgãos, né? Então, e é claro, quando você trabalha em dupla ou em trio, o trabalho fica muito mais qualificado, muito mais forte, né? Com certeza. Eu vou fazer Então, mais duas perguntinhas aqui e deixo você continuar. A Priscila está isso, perguntando tá? se a atividade É. isenta de licenciamento, mas que trabalha com produtos controlados, ainda assim, seria necessário o licenciamento da CETESB?
Tem que ver assim, porque quando trabalha com esses produtos, existe aí uma linha de corte, em geral, né? A CETESB, ela trabalha com essa linha de corte, vamos dizer assim, do volume desse material, dessa substância, e aí tem que ver se está acima ou se está abaixo desse limite, né? Então, assim, né, Aí tem que ter. se eu tiver 4 toners de tinta aqui no meu apartamento, eu acho que a CETESB não vai impedir o licenciamento. Agora, se eu tiver 800, aí Aí tem que ela ver, talvez. assim, como é que a CETESB entende esse volume, né? Não só o volume, mas também a frequência, assim, vão ser sempre essas substâncias. Frequência, armazenamento, tudo, né? Aí entra, Isso, tem que isso. analisar tudo. Aí, isso que a Priscila está falando entra especificamente no slide que eu vou entrar daqui a pouco, é a parte de, a gente chama de consulta, consulta Legal. one, tá? E o Ronaldo Pupinski, ele está perguntando se no caso de uma LO parcial para empreendimentos residenciais com vários blocos, o que costuma ser analisado pela CETESB na vistoria surpresa? Eu Mas, acho engraçado, né, respondendo o Ronaldo, quando, né, aí eu falando como esse CETESB, né, quando a gente fala de uma visita surpresa, a surpresa é para o fiscal também, né, o órgão também terá uma surpresa na hora que chegar. A entendi. gente Aí até ele brincava lá decide lá. dentro. A gente até brincava lá dentro, falava assim, poxa, será que tá igual? Será que fizeram tudo certo? Será que não? A gente não sabe, né? Quando se trata de uma, uma surpresa. Agora sim, Ronaldo, é aquela coisa, né, de cumprir todas as linhas daquilo que é solicitado nessa LO parcial, tá? Porque se ela é parcial, ela deve estar pedindo pouca coisa, ou menos do que deveria, pelo que eu estou entendendo. Uma vez isso cumprido, e também imagino que toda a parte de licença de instalação, né, de ali tenha sido cumprido também, tá tudo certo, Eu acho sabe? que, Assim, eu acho que um não ponto precisa. bem importante que eu vejo assim, de um erro É, muito comum dos clientes, Thomas, quando chegam aham, até nós, é que quando eles recebem a licença, eu falo assim, o cliente ele fica tão feliz com a licença que ele não lê uhum, o documento. E uhum, muitas vezes não, sempre, né, principalmente licença ambiental, ele vem com algumas condicionantes ali que você tem ou exigência ou condicionante, ou para a próxima renovação você vai ter que apresentar um documento adicional. Muitas vezes a condicionante é um relatório semestral. Então, assim, é super importante, sempre que receber qualquer. Isso não é só o licenciamento ambiental, né? Então, assim, recebeu a VCB, recebeu um alvará, ler realmente o documento na íntegra. Primeiro, porque às vezes acontecem erros na emissão da licença, porque às vezes vem no sistema padrão e acaba emitindo com alguma ressalva adicional. E outra, para você conhecer quais são as exigências e quais são as etapas que você vai ter que apresentar essas exigências adicionais, né? Eu acho que isso é realmente um ponto bem importante aí que eu vejo acontecer com muita frequência. O cliente já chega para a gente com a licença e fala assim, não, mas você viu que você tinha que apresentar o relatório a cada 6 meses? Ele, poxa, não tinha lido, né? Então, acho que isso é super importante. Para, no caso de uma LO parcial, e aí depois a LO total, aí para ele conseguir a LO completa, ele ter atendido todas as exigências, né? assim, Selene, pensando um pouco mais assim, nós como consultores de forma geral, acho que é importante a gente até desenvolver uma boa relação, até a amizade, às vezes, dependendo do caso, com os clientes. Dessa coisa assim, olha, sempre que entrar esse assunto, pode entrar em contato com a gente. É claro que assim, vamos dizer, encerrou o serviço, porque já foi emitida a LO, já foi construído, enfim. Sim. Mas assim, a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E, Uhum. por exemplo, esse ano aqui eu tenho visto muitos casos aí, não sei se por motivos de eleições municipais, mas muitas prefeituras aí entrando de surpresa em determinados empreendimentos e pedindo coisas que às vezes não tem nada a ver com o empreendimento, mas que precisa, enfim, precisa um especialista da área, tá? Vamos pôr ambiental, construção, seja qual assunto for, a VCB, né? Falar assim, olha, tá tudo bem, olha, vamos responder dessa forma, olha. Então, assim, o consultor, ele fica lá quando precisa, o cliente precisar, né? Mesmo após o serviço, né? A gente desenvolver essa relação Ah, sem dúvida. mais profunda. Uhum. Esse suporte fica permanente, né? Para quando o cliente Então, precisa. o ideal é que fique permanente, né? E se o serviço foi bem prestado nessas etapas aí, provavelmente isso continua para o futuro, né? Então, é muito importante esse papel que a gente precisa ter, né, como consultor. Ou não exatamente ter, mas a gente pode se propor a ter esse papel
de estar dando esse suporte sempre que precisar, né? Entendi. Vamos lá. Pode continuar, vamos lá. Novas perguntas aqui, a gente faz mais para frente um pouquinho. Então, aí respondendo um pouco a Priscila, mas respondendo até a mim mesmo e acho que a todos nós, né? Como que a gente sabe de fato o que precisa e o que não precisa do licenciamento ambiental nessas 3 etapas que eu mencionei, tá? Bom, no caso, é muito importante a gente saber assim, em primeiro lugar, qual que é a atividade ou quais são as atividades que vão ser executadas, que vão ser feitas naquele empreendimento, tá? E todas as atividades econômicas do nosso país estão relacionadas a um código que a gente chama de CNAE, tá? Quem não conhece, é só colocar lá procurar pelo CNAE do IBGE, porque é o IBGE que cria, né, e atualiza todos esses códigos, e aí você coloca a palavra, né, por exemplo, sei lá, uma atividade relacionada à madeira. Então, você vai lá na barrinha do IBGE, você coloca madeira, aí vai estar lá extração de madeira, serraria, plantação e produção de madeira de determinada espécie. Enfim, né, tudo isso está no CNAE, então é importante saber qual é o CNAE da área, porque por ele fica mais fácil da gente saber de que forma isso se enquadra, por exemplo, aqui. Só complementando, Tomás, sim, sim. Só complementando, o Código CNAE é o Código Nacional de Atividade Econômica, né? E às vezes, quando o cliente não tem certeza de qual é o código CNAE dele, a gente pede o próprio CNPJ, porque o código CNAE ele vem no CNPJ. Mesmo quando ele está abrindo uma filial, por exemplo, a gente pede ou o CNPJ de outra filial ou da matriz, que ajuda. Isso é uma boa referência aí para pegar o CNAE correto do cliente, saber se ele vai precisar de licenciamento ou se está dispensado também. Uma dica. Não, com certeza, muito, muito bem lembrado, né? Que às vezes nem o cliente sabe qual que é o CNAE dele, então dá uma olhada no CNPJ mesmo. O CNPJ é muito fácil, é só entrar no site da Receita Federal, CNPJ Consulta, aí né, vai ter que saber o número do CNPJ. Você pode consultar qualquer CNPJ no país inteiro, tá? Não precisa ser só o do cliente, e lá vai ter os CNAE, né? Os códigos, tá? E também os órgãos estaduais, eles também têm os códigos, né? Às vezes tem a descrição da atividade, mas cada vez mais eu vejo com frequência o CNAE atrelado a esta atividade, tá? E também a gente tem aqui a parte do convênio entre Estado e município, que é aí o Estado, o governo do Estado, né, por meio aí de algum conselho, provavelmente, ele vai determinar que alguns municípios eles podem realizar licenciamento ambiental. Isso eu vou falar um pouco mais no próximo slide. Mas o que acontece? Às vezes a gente tem uma escala, vamos dizer, uma escala de uso de matéria-prima ou de emissão de poluentes atmosféricos ou de produção de efluentes sanitários, ou qualquer coisa que seja que traz uma dúvida, assim, poxa, realmente precisa do licenciamento ambiental dessas etapas, do órgão, etc. O que acontece? Os órgãos, de forma geral, eles têm essa abertura aqui para você fazer uma consulta a eles. Às vezes essa consulta pode ser uma simples reunião, às vezes essa consulta ela tem que ser formal, às vezes essa consulta ela tem que ser paga, em que você apresenta o empreendimento, não é um estudo ambiental, tá? O estudo ambiental é muito mais profundo que isso. Eu estou falando de um simples empreendimento, em que você tem uma caracterização geral dele, de onde ele está, quanto de área ele vai ocupar, e o que vai passar por ele como matéria-prima, que tipo de poluição, pode ser que riscos ambientais, pode ser que ele gere no seu entorno, para o órgão entender se aquilo precisa ou não do licenciamento ambiental. Por que eu falo isso? Porque nem sempre os quantitativos eles estão presentes na legislação. Às vezes é citado assim, por exemplo, a indústria alimentícia de determinado produto, né? Sei lá, vamos colocar, por exemplo, sei lá, uma fábrica de geleia, tá? Então, se é uma fábrica de geleia de 10 funcionários, vai precisar ou não vai precisar de licenciamento ambiental? Mas aí não é pelo funcionário, é pela área, tá? Então, uma área de
sei lá, de 200 metros quadrados. Aí tem que ver tudo isso, o quanto que está tabelado em toda a legislação, tá? Não só federal, mas estadual e inclusive municipal também, quando for o caso, tá? Para entender, assim, de que forma isso se enquadra. Mas, em geral, assim, a indicação do licenciamento ambiental, ela vai estar direcionada aqui pelo Estado, e o Estado, ele caracteriza, nem sempre, quando o Estado ele atribui ao município o licenciamento, ele é parcial, tá? Não é que o município pode licenciar todos os empreendimentos, pode somente licenciar aqueles, por exemplo, de interesse local, de escala local, como, por exemplo, uma pequena fábrica de geleia. Mas não tendo os quantitativos, vai ter que conversar com o órgão, de qualquer forma. Aí você já tem os quantitativos, aí, né, se produz mais do que aquilo que é colocado como limite, então realmente vai ter que entrar com o processo de licenciamento no respectivo órgão. Aí o que acontece? Como é que a gente sabe se o licenciamento ele ocorre na prefeitura ou no Estado? O que acontece? A gente tem que consultar. Em geral, essa informação vai ter no órgão estadual, tá? Nem sempre, às vezes, o município vai ter todos esses detalhes no site da prefeitura, tal. Apesar de que eu tenho visto um avanço muito grande em toda essa parte digital aí, dos processos poderem entrar digitalmente nos órgãos, e também os comuniques, e isso tem sido cada vez mais trabalhado no licenciamento ambiental também, ainda mais agora, nesse ano que a gente está vivendo. Eu acho que isso acelerou de uma forma muito grande nos últimos anos. Como eu estou falando de Brasil inteiro, inclusive de prefeituras, eu não dou segurança total de que todas estão trabalhando assim. Cada caso vai ser um caso. Então, aí o que acontece? Aqui nos órgãos, né, o Estado ele vai determinar quais municípios que podem fazer licenciamento e que tipo de atividades e empreendimentos cada município pode licenciar, tá? Aqui no estado de São Paulo, a gente tem aqui uma lista bastante grande de municípios, que é dada pela deliberação CONSEMA, número 1 de 2019. Isso está no site da CETESB, por exemplo, você entra no site da CETESB, clica em licenciamento ambiental, acho que no primeiro parágrafo está falando assim, verifique se o seu projeto tem que ser licenciado na prefeitura. Aí já tem lá a tabela e todos os tipos de atividades e KNAI, muitos deles com tetos quantitativos relacionados aí à produção, a intervenções, etc. Tá? Mas, enfim, cada estado vai ter seu convênio, em geral esses convênios são atualizados de 2 em 3 anos, aí depende de cada caso. E vai ser, então aí você tem que consultar a tabela mais recente, tá? Porque às vezes assim, o que para um não era permitido agora passou a ser permitido e vice-versa, porque faz parte dos estados fazer essa verificação dos municípios da capacidade técnica deles de realizar o licenciamento ambiental daquilo que lhe foi concedido, né, por meio aí da legislação. Mas, de qualquer forma, mesmo que seja feito no órgão estadual, o licenciamento ambiental, existe a participação do município, da prefeitura, por meio desses dois documentos aqui, que é a certidão de uso do solo, que é uma certidão que diz que a determinada obra ela está respeitando a política, a lei orgânica de uso e ocupação do solo municipal, e todo o zoneamento está sendo respeitado por isso, né? É uma forma também de não ter atrito entre prefeituras e órgão estadual, e também deles trabalharem em conjunto, né? Não dá para a prefeitura, não dá para o órgão estadual aprovar um empreendimento que aí na lei de zoneamento municipal aquilo é inviável, tá? E o outro é uma manifestação técnica, em que o órgão da prefeitura, que pode ser uma secretaria de meio ambiente, em geral acaba sendo, mas existem prefeituras que não têm secretaria de meio ambiente, então aí pode ser a secretaria de obras, enfim, alguém da prefeitura, né, algum órgão vai ter que se manifestar dizendo que não tem corpo técnico para fazer aquela avaliação daquele tipo de empreendimento, e que, junto a isso, pode colocar algumas recomendações ao órgão estadual de como que aquele empreendimento pode intervir menos no seu entorno, nos recursos naturais, etc. Então, aqui tem algumas sugestões. A manifestação técnica ela traz sugestões, ela não traz obrigação. Tá?
E, bom, como a gente está trabalhando com vários tipos de empreendimentos e consultores aqui, é importante, né, que, apesar do foco aqui ser na atividade poluidora, existem dezenas de tipos de empreendimentos que não são atividade poluidora, como, por exemplo, aí, lojas, ou então pequenos condomínios, etc., mas que tem toda uma questão ambiental envolvida junto a eles, tá? E que essa demanda ambiental específica ela tem que ser tratada. Ela não vai ser tratada como LPL e LO, ela vai ser tratada de outra forma, em geral no órgão estadual, mas frequentemente, cada vez mais eu vejo prefeituras tratando dessas questões, né? Como, por exemplo, aqui supressão de vegetação, intervenções, né, em áreas, vou colocar assim, intervenções em áreas especiais, mas especialmente área de preservação permanente. Existem aqui, por exemplo, aí a questão aí de áreas contaminadas. Então, né, vai construir um pequeno condomínio, mas ele está sobre uma área contaminada. Então, né, junto ao órgão ambiental, toda a questão da área contaminada vai ter que ser visto, mas o pequeno condomínio que vai ser construído sobre a área contaminada, ele não precisa do licenciamento ambiental da LPL e LO aqui que eu mencionei. Tá? Então, essas questões complementares aqui, elas podem fazer parte de qualquer tipo de empreendimento, inclusive de porte muito pequeno e não sendo de atividade poluidora, mas é bom a gente ficar de olho aqui em qualquer tipo de nesse caso aqui de tudo isso que eu estou falando, em qualquer tipo de obra que vai ser feita. Um minutinho aqui. Voltando. Aí, né, para finalizar um pouco, né, o que que a gente espera de um bom estudo ambiental, né? Que afinal isso aqui está no título e era bem justamente isso que eu queria trazer. Em geral, os órgãos eles têm aquilo que a gente chama de checklist, que é uma série de documentações para que o processo ele tenha entrada dentro do órgão. Tá? Às vezes, sem esse checklist, sem toda essa documentação, o órgão ele nem começa a análise do empreendimento. Tá? Isso leva ao quê? Isso leva a atraso, isso leva a aborrecimento de cliente, isso leva a atraso no recebimento da sua parcela como consultor, enfim que acontece? Gente, leiam o roteiro dos órgãos. Ah, mas o roteiro dos órgãos tem 50 linhas. Leia 50 linhas. Tem 100 itens. Leia os 100 itens e tenha certeza de que tudo isso foi cumprido. Tá? O pessoal de construção também trabalha bastante com esse assunto, né? Eu falo isso um pouco mais para a Serlei. Inclusive que eu tenho 2 irmãos arquitetos, a gente troca bastante informação sobre isso. Mas assim, vejam se os órgãos têm um roteiro, tá? A primeira coisa, e se tem checklist também. Aí, se não tiverem, aí vamos ver todas as próximas linhas aqui que eu vou indicar para vocês, né, daquilo que seria um bom estudo. Bom, uma coisa importante é que, em geral, nos órgãos, sempre vai ter uma pessoa que vai ser responsável pela leitura completa e pelo acompanhamento aqui do empreendimento. Então, aqui a linguagem tem que ser acessível a qualquer tipo de técnico, né? Então, às vezes, o que acontece? Assim, às vezes a pessoa é muito capacitada nessa parte aí de construção, então ela vai trazer todos os detalhes da parte da construção civil, do empreendimento, mas isso não é tão relevante para o órgão ambiental. O órgão ambiental está mais preocupado em saber, assim, qual que é a área que vai ser ocupada, qual que é a vegetação que tem sobre essa área, eventualmente qual que é a fauna que tem sobre essa área que vai embora, que vai ter que ser suprimida, que vai ter que ser, os animais vão ter que ser deslocados e etc. Então, assim, as equipes em geral são multidisciplinares, então é bom trabalhar com uma linguagem que seja acessível a um geógrafo, a um engenheiro civil, a um químico, a um arquiteto, a uma bióloga, engenheiro florestal, enfim, né? Pensar assim que isso tem que estar claro para alguém que é um especialista na área ambiental, mas não que é um gênio específico de cada assunto. E claro que se o determinado empreendimento ele pedir muita profundidade sobre um determinado assunto, aí realmente tem que ir para um especialista. Mas aí o especialista está dentro do próprio órgão ambiental. O contexto de uso e ocupação do solo na área de entorno.
Isso é importante dizer. O que tinha naquela área que vai mudar, porque agora você vai colocar um empreendimento sobre ela. Tá? E não só lá, mas também a localização num contexto um pouco maior. Apesar da aprovação do órgão municipal, por meio aqui da certidão de desocupação do solo, a gente vai ter aqui a gente precisa que esses detalhes eles ajudam. Justificativa do empreendimento, é bacana você colocar lá no texto, né? Etapas, do zero à operação. É bom a gente colocar aqui um cronograma prevendo quantos meses a obra vai demorar, mais ou menos. E também, né, quais recursos naturais que serão afetados, que eu vou falar um pouco mais no próximo slide. Medidas de controle, tá? Então, não adianta falar, vou produzir tanto de efluente, vou derrubar 10 árvores, enfim, né, vou deslocar aqui, né, as árvores têm os ninhos aqui, paciência, não, isso tudo tem que ser explicado para o órgão ambiental, o que vai ser feito com esses elementos, tá? E todo o tempo em que a gente está falando aí de vegetação, que a gente está falando de zoneamento, de a área que está sofrendo intervenção, a gente colocar na legislação que a gente está que tudo isso na legislação está sendo cumprido, tá? Isso facilita muito a leitura do técnico que está dentro do órgão ambiental. Inclusive, quando você coloca os detalhes de parágrafo, inciso, assunto, né? Estou vendo que tem algumas perguntas aqui, peraí. Tá bom, peraí. Eu vou continuar aqui. Então, por exemplo, quando a gente pensa no empreendimento, especialmente de atividade poluidora, aqui as questões aqui de ar, água, solo, os resíduos que vão ser produzidos, por tipologia, onde que eles vão ser provisoriamente armazenados, como é que eles vão ser separados e como é que eles vão ser destinados, para onde vão ser destinados, por qual empresa vai ser destinada e se a empresa ela tem a licença ambiental. Porque a depender do tipo de carga que ela tem, com qual ela trabalha, com o tipo de resíduo, ela vai precisar de uma licença ambiental específica. Tá? Aqui, detalhes, por exemplo, aqui da flora, quando a gente faz uma intervenção numa área florestal, não basta a gente saber que ela é só florestal. Por exemplo, na Lei da Mata Atlântica, a gente tem aqui a questão do estágio sucessional. Isso, por exemplo, né, respondendo a Clara, né, isso aqui é um prato cheio aí para os profissionais da biologia. Principalmente biologia, agronomia e engenharia florestal. Tá? São os profissionais que mais trabalham com esses assuntos aqui. Levantamento de espécies, quantidade de árvores que tem na área, altura, diâmetro da altura do peito, as coordenadas, e é muito importante para o órgão, né, tanto para a flora e fauna, saber se a espécie está ameaçada ou não. Existem diplomas legais para isso, em escala federal e também em escala estadual. Tem que ser verificado os dois, tá bom? E essas listas de espécies ameaçadas elas são constantemente atualizadas, tá? Então, confiram bem aí. Teve uma vez eu estava vendo aqui a de 2016, mas aí tinha uma mais recente de 2019, aqui para o estado de São Paulo, tá? Então, verifiquem bem aí as listas. E também existem as listas, vamos dizer, não oficiais, não só para espécies, mas também para padrões de emissões, emissões de gases, ou então aqui para a parte de efluentes. Existe todo um enquadramento legal disso no Brasil, mas às vezes nem no Brasil tem, né? Por exemplo, o pessoal que trabalha muito com química e com cargas perigosas, existem determinadas substâncias químicas que elas não estão nem mencionadas na nossa legislação, porque a todo tempo a indústria química está produzindo novas substâncias. Então, às vezes, por exemplo, essa substância já é utilizada, sei lá, nos Estados Unidos ou na União Europeia, e lá tem uma respectiva normativa que fala deste assunto. Então, pode ser que o órgão ambiental fale assim, bom, enquanto a gente aqui no Brasil não tiver uma legislação específica, vamos usar outras referências. Tá bom? Então, enfim, fiquem antenados com relação a isso. E aquela coisa, né? Claro que um estudo não precisa ter 1000 imagens, tá? Tô aqui só brincando aqui com a expressão famosa, mas aquela coisa assim, 1000 imagens equivale a um bom estudo. As imagens, elas respondem muitas palavras, elas respondem a muitas perguntas. Então, no caso, aqui eu trabalho principalmente com fotografias, mapas e planos.
Mas tudo isso muito bem caracterizado e fácil de ser compreendido pelos técnicos facilita bastante a leitura, tá? Por exemplo, aqui na parte de plantas, era muito comum eu pegar algumas plantas que elas tinham várias cores, porque no CAD aquela planta foi feita de várias cores, tá? E aí tem lá o cian, tem o amarelo, e essas cores elas estão sobre um papel branco. Então a gente acaba nem vendo direito o que, que passa por aquela planta, né? Então, às vezes são detalhes mínimos, mas quanto menos dúvida o profissional do órgão ambiental tiver na hora que lê o trabalho de vocês, mais fácil vai ser o trabalho dele e mais fácil vai ser o trabalho de todo mundo. O trabalho do consultor, o trabalho do empresário, o trabalho das contratadas, enfim, facilita tudo, né? Porque a gente sabe que o licenciamento ambiental pode ser o tudo ou nada de um empreendimento, tá? E ainda mais a gente falando aqui de centenas de atividades econômicas diferentes. Então, assim, é para caprichar mesmo, sabe? Quanto mais a gente caprichar, melhor a nossa relação como consultor junto aos órgãos também, não só junto aos clientes, aos empresários. E, enfim, né, todos esses detalhes aqui, descrição dos elementos relevantes da paisagem, dependendo daquilo que você quer falar. Você quer falar de vegetação? Então indica aqui quais espécies, quais fisionomias de vegetação tem aqui. Você quer falar, por exemplo, de erosão? Então fala quais tipos de processos erosivos estão acontecendo dentro desta área. Tudo depende daquilo que vai ser pedido pelo órgão. E aqui a questão aqui, por exemplo, aqui dos mapas, né? É importante o mapa tem escala, às vezes o mapa vem sem escala, porque é só um print screen do Google, sabe? Dá para a gente fazer algo melhor do que isso, bem melhor que isso, por sinal. Identificar, né, o que, que vai ter de intervenção aqui em recursos naturais, por exemplo, em vegetação, em água, em recursos hídricos, no caso. E aqui indica a parte mais de plantas, né? Imagino que a maioria de vocês já estejam bem acostumados aqui com as cotas, com a escala, e também com a gráfica da planta, né? Para colocar só as informações essenciais para aquilo que é importante para o órgão ambiental. É claro que às vezes assim, né, pessoal que trabalha com construção está muito acostumado com prefeitura, que aí tem a largura da porta e o corredor, que o AVCB, né, que tem que garantir a evacuação das pessoas que estão presentes no empreendimento. Então, isso para o órgão ambiental, né, se não trabalhar com substâncias, vamos dizer, inflamáveis, explosivas, isso não é essencial para o órgão ambiental. Às vezes tem muitas informações que o órgão ambiental ele não necessariamente precisa, né? E aqui eu coloco que o final do bom estudo, né, que seria basicamente assim, o que, que o bom estudo não precisa ter, tá? Então, por exemplo, né, às vezes tem um detalhe excessivo a respeito das obras, mas a grande preocupação do órgão ambiental é a questão dos recursos naturais, tá? Ar, água, solo, flora, fauna e população do entorno, né? Então, assim, né, não adianta falar só da obra e não falar nada da vegetação, e não falar nada das árvores que estão em volta, de eventual presença de fauna, como for o caso, da população do entorno, qual que é o corpo d'água onde vai ser depositado o efluente tratado, tá? Então, tem que entrar bastante nessas questões. Às vezes tem um excesso de detalhes sobre aspectos irrelevantes, como, por exemplo, aqui, como eu coloquei de brincadeira, mas também existem omissão de detalhes relevantes, tá? Então, assim, consulte o roteiro, responda da forma mais precisa possível o roteiro. E é bom a gente se colocar no lugar da pessoa que trabalha no órgão ambiental, de falar assim, poxa, o que ele vai pensar? Essa pessoa que está preocupada aí com recursos naturais, com o meio ambiente, o que ele vai ler na minha... Que tipo de perguntas ele vai criar enquanto está lendo esse estudo? Isso é muito importante. Tá? Existem legislações específicas, às vezes, de zoneamento estadual ou federal, ou então, por exemplo, a zona de amortecimento de unidades de conservação, tá? Isso tem que ser visto. Então, não é que é só prefeitura e ponto final essa parte de zoneamento. Às vezes tem outros zoneamentos aí, inclusive demarcados em legislação. Tá? Às vezes tem muita crítica daquilo que o órgão pede, etc. Né? Eu não vou falar em nome dos órgãos, são centenas, milhares deles do país inteiro. Mas, assim, aquilo que for cabível para ser atendido e feito, faça. Faça. Se ele tem
Assim, né, entenda se é uma dúvida mesmo, às vezes isso aí pode ser esclarecido numa reunião, às vezes isso tem que ser esclarecido numa ligação telefônica, isso pode ser, às vezes isso precisa ser esclarecido num estudo, tá? Mas assim, né, não, ficar em constante atrito com o órgão não, acaba não sendo saudável para ninguém, sabe? Não, essa coisa de forçar a barra, ela no longo prazo acaba não dando certo, às vezes no próprio curto prazo. Tá? Então aí, né, às vezes assim, vamos fazer isso tudo o mais simples possível, depois vamos emendando com aquilo que os órgãos pedirem, né? Isso aí vai atrasar um ano a história, ou mais, né? Então, assim, é melhor fazer uma vez completa do que fazer em pedacinhos, tá? Aí tem muito estudo que fala assim, toda legislação relacionada ao empreendimento dois pontos. Aí tem uma lista gigante com 30 resoluções, leis, etc. Mas, assim, aquilo não tem um diálogo com o estudo ambiental. Então, voltando àquilo que eu falei antes, é muito importante fazer esse cruzamento. Eu vou acabar daqui a pouquinho, daí a gente abre para a pergunta. E aqui o controle de poluição. Quais são as tecnologias, quais são os equipamentos, quais são os métodos, qual que vai ser a frequência de limpeza, por exemplo, aí da estação de tratamento compacta, dos filtros de chaminés, a parte de resíduos, né, de com que frequência o resíduo vai ser armazenado, principalmente se for um resíduo perigoso, como é que isso vai ser feito seja dentro do próprio empreendimento ou junto a outros parceiros, né? Então, aqui para finalizar um pouco, né, apresento meu projeto. Tirei o CNPJ exatamente um ano atrás, que eu criei ano passado, logo que eu saí da CETESB. Eu já tinha esse projeto em mente há bastante tempo. E eu trabalho com vários tipos de assuntos, né? Não só licenciamento e regularização ambiental, de pequenos e grandes empreendimentos, mas também toda a parte de mapeamento, imagem de satélite, geoprocessamento, eu tenho bastante conhecimento e experiência com isso. Essa parte de serviços legais também tem tido bastante demanda, por sinal. Trabalho junto a advogados, junto ao Poder Judiciário, enfim, como está cada vez mais fácil a gente levantar informações, às vezes não só em campo, né, mas nas bases oficiais, esse cruzamento ele tem sido cada vez mais pedido aqui pelo judiciário como um todo, inclusive os próprios advogados. Trabalho também nessa parte de planejamento e gestão, mais relacionada aí à sustentabilidade, especialmente no setor hidrelétrico e também de saneamento básico. Já estamos dando início aqui a trabalhos relativos ao levantamento de drones, a questões de cartórios, de registros. Essa parte, principalmente, eu faço junto a outros parceiros. E também a parte de educação. A gente tem dois cursos. Um está em finalização, que é o curso de geoprocessamento, que vai ser online. E também temos o curso de licenciamento ambiental, que já tivemos duas versões, uma no ano passado e uma nesse. A gente tinha mais três versões previstas do curso de licenciamento ambiental deste ano, porém, como ele era todo presencial, a gente foi aí atropelado pela pandemia, né, assim como tantas outras atividades, e a gente está se reestruturando junto a isso. Eu deixo aqui meu contato, agradeço de coração aí o pessoal do Licenciamento Brasil, a Sarley especialmente, tá? E já coloquei meu LinkedIn aqui no chat, podem mandar, enfim, conversar, estou à disposição aí. Muito Ô, obrigado. Márcio, foi muito, muito boa a sua palestra. Adorei, adorei. Você falou um monte de coisa que, assim, casa muito com a forma com que a gente pensa também, né? Então, essa questão da qualidade de licenciamento, de você entrar o mais correto possível, muitas vezes coisas que a gente procura passar para o nosso cliente, que não adianta se pegar, às vezes, um projeto padrão prefeitura e querer apresentar na CETESB. Então, quando a gente fala, a gente precisa preparar um projeto padrão meio ambiente, é exatamente isso. A gente está preocupado em colocar a linguagem mais simples possível, mais didática possível, com que o órgão vai entender como importante. Então, um projeto padrão CETESB é diferente do padrão Vigilância Sanitária, que é diferente do padrão Corpo de Bombeiros. Cada órgão vai olhar o que é importante dentro do que ele está licenciando. Eu acho que um ponto super legal que você falou também, e que eu comentei até ontem, antes de ontem, na palestra da Elisa Prado, é que, assim, a gente precisa quebrar um pouco o paradigma de que
só aquilo que o órgão público exige na aprovação é o que tem que se cumprir da lei, né? Então, assim, não é porque um órgão não olhou exatamente um ponto específico, mas se está na lei, a gente tem que cumprir, né? O órgão, ele é o olhar, digamos assim, fiscalizatório ou de anuência, mas não, ele não é responsável por tudo que aconteça de problema. Então, o fato de você, se apresentou para o órgão, está tudo bonitinho, no dia seguinte você desfaz o que você fez e começa a poluir. Então, aquilo vai provocar um dano, né? Então, assim, é uma consciência ambiental, assim como a acessibilidade da mesma forma que a gente fala, né? É uma consciência de... Então, alguns critérios legais que eu gosto sempre de falar para o cliente, que eu acho que dá uma visibilidade legal, é assim, pensa, você até colocou no slide aí, né? No ar, no solo e na água. Em algum desses ambientes, de alguma forma, o seu negócio pode afetar? Né? Então, se for ruído, vai afetar o ar, se for uma contaminação, um resíduo, vai contaminar o solo. Então, peraí, deixa eu parar e deixa eu olhar como está sendo feito esse licenciamento, como se faz esse licenciamento, né? Eu acho que isso é muito legal. A gente tem algumas perguntas aqui, deixa eu puxar aqui a caixinha só para a gente, que eu acho que são interessantes. Deixa eu ver aqui. Tem se eu não me engano, é a Rossana, a RCA, que eu acho que é a Rossana o nome dela. Ela trabalha na Drogasil, na rede de farmácia, e quando vai renovar a licença ambiental, eles pedem o plano de gerenciamento de resíduos sólidos, que é assinado por farmacêutico responsável, e o órgão pede uma RT. Mas, no caso farmacêutico, né, o CRF, tem alguns problemas para ter a RT. Ela desconhece que o CRF tenha condições de obter a RT. Gostaria de saber do Thomas se ele conhece esse caso em que o farmacêutico consiga emitir a RT do CRF. Nesse caso, né, a gente sempre entra naquela questão de que licenciamento ambiental é um mundo, assim, que não para, né? A gente está sempre em contato e, assim, infelizmente, né, respondendo a Rosana, eu não tenho contato, não tive nenhum contato de trabalho com a indústria farmacêutica, mas pelo que ela está comentando aqui, essa é uma questão, assim, de se o conselho, porque, assim, todo conselho, né, de profissionais, ele está atrelado a uma lei. Tem que ver se na lei dos farmacêuticos tem alguma coisa relacionada que seja o mais próximo possível da questão de gestão de resíduos sólidos, especialmente gestão de resíduos farmacêuticos, e ver nas resoluções do CRF como que isso é tratado. Agora, se nem ela que trabalha com o assunto tem essa resposta... Eu consigo, acho que contribuir um pouquinho. A Tatiana está aqui também comigo, mas a gente atende uma rede de farmácias também, e o que acaba acontecendo, Rosana, é o seguinte: o farmacêutico, ele pode assinar afirmando quais são os resíduos gerados, mas somente teoricamente, eu acho que até pela característica, o engenheiro ambiental ou o engenheiro civil é quem vai poder escrever qual seria o tratamento adequado para esse resíduo sólido que vai ser gerado. Então, eu acho que é esse o problema com o CRF, você não conseguiria emitir uma RT. Você precisa de um profissional que, teoricamente, teria habilitação, ou como o Thomas falou, né, não é habilitação o termo técnico que eu quero usar, mas não é capacitação também. É que o conselho direito, permite você o direito de assinar, exatamente. É como, por exemplo, alguém estava perguntando aí sobre biólogo trabalhar na área. Por exemplo, o biólogo, ele pode assinar o cadastramento arbóreo, mas ele não pode assinar a compensação arbórea. É por regulamentação. Então, toda vez que a gente vai fazer uma supressão arbórea, a gente dá preferência para contratar um engenheiro florestal ou agrônomo, porque ele cadastra as espécies e também pode dizer qual é a compensação. O biólogo, ele só pode cadastrar as espécies, ele não pode dizer qual a compensação. Não me fale por quê, eu não sei. Mas os órgãos ambientais não aceitam. Tá? Então, provavelmente é por conta disso, porque teoricamente o tratamento do resíduo deveria ser olhado ou por um engenheiro civil ou por um engenheiro ambiental. Aí. Você tem alguma informação adicional sobre isso, Tati? Não, Sam, na verdade é isso mesmo que você colocou, o conselho que não permite a assinatura do documento. É recomendado sempre que seja um gestor ambiental, ele consegue assinar, engenheiro ambiental,
ou arquiteto que tenha alguma pós na parte ambiental também consegue. Então é isso, tá bom? Deixa eu ver E aqui. só respondendo aqui, né, a Rossana, se quiser, eu tenho uma parceira que ela é especialista em resíduos hospitalares, que não é E exatamente aí, Sam? farmacêutico, mas é bastante próximo. Se quiser, o contato dela, depois eu posso passar aqui, tá? Só Vou entrar chamar em aí o contato no Thomas. LinkedIn aí. Aliás, o Thomas está lá no grupo, e o Thomas está no grupo lá do Licenciamento Brasil, que a gente passou aqui o link para vocês no chat de licenciamento ambiental, ele está lá. Vira e mexe, ele está dando sugestão ali, está ajudando o pessoal com as dúvidas. Se você quiser entrar lá depois, pegar o contato, já tem até o WhatsApp dele aqui. Deixa eu ver. A Priscila, é importante comentar também sobre a apresentação de compensação por supressão, intervenção e corte de árvores nativas. Isso é super importante também, a gente sempre tem um projeto, né, Thomas, da situação atual e situação pretendida, e tem uma tabela muito bem detalhada de qual é a compensação, qual a legislação que você está usando para fazer essa compensação. Aquilo que você falou, um trabalho de qualidade, ele faz toda a diferença na análise do processo. Eu sempre falo nos cursos que eu fazia, eu falo o seguinte, você imagina o seguinte, você é o técnico do órgão público, você abre um projeto e está aquele projeto mal feito, com escala estourada, com cota de qualquer jeito, não dá nem vontade de começar a analisar o processo, né? Agora você pega um processo que é bem montado, a folha numerada, na ordem do checklist, né, com toda a informação clara, você falou, não, peraí, esse cara parou para olhar, para montar exatamente o que a gente precisa. Ou seja, essa predisposição, a gente não pode esquecer que do outro lado, eu sei que você trabalhou em órgão público, mas agora você está do lado de cá, né, Thomas? Eu sempre digo que do outro lado são seres humanos, não tem muito segredo, é lidar com gente, né? Primeiro são humanos, e por trás dos humanos tem a legislação e a burocracia, mas são humanos, né? Acho que isso é super importante. É essencial. A Priscila, né, até recomendo ela para quem quiser esclarecer mais dúvida relativa a essa parte de supressão de vegetação, intervenção e APP, especialmente no estado de São Paulo, mas não só. Ela oferece vários cursos, aí provavelmente ela vai divulgar em breve, aí ela sempre está organizando o curso. Mas o que ela está falando aqui, assim, é mais do que... Na verdade, assim, o que ela está pedindo aqui, recomendando aqui, é o básico, mas esse básico já é assim, aos meus olhos, tá? Seria um milagre. Seria um milagre alguém apresentar a supressão de vegetação e já a compensação de quantas mudas, quais espécies, em qual área e com a anuência do proprietário. Porque, em geral, essa novela demora uns 8 meses, assim. Ela tá falando, o que ela está falando para a gente é assim, olha, essa novela de 8 meses, ela pode durar um dia. Se você já apresenta tudo completo, sim. Exato, sabe? Então, às vezes o pessoal vai, uma coisa de cada vez, e aí fica aquele marasmo, e fica aquele marasmo no órgão ambiental, com o empreendedor, com o consultor, assim, a cadeia inteira, sabe? Então, Priscila, com o seu curso, utilize o Grupo Licenciamento Brasil para divulgar, tá? A gente, na verdade, incentiva que a nossa comunidade traga não só os cursos, as palestras, esses webinars que podem engrandecer conhecimento, ainda mais o pessoal que é de fora de São Paulo. Nosso grupo ainda tem muita gente de São Paulo, né? São Paulo e Rio o grupo ainda tem muita gente. Então, o pessoal fora de São Paulo, a gente está convidando, traga esse pessoal fora de São Paulo, compartilhe com os amigos, vamos fazer esse grupo crescer aí nacionalmente para que a gente possa aprender mais com o restante do Brasil também, né? Então, pode trazer o curso, a gente divulga nas redes sociais, na página, a gente ajuda a divulgar, tá? Deixa eu ver, acho que tinha mais alguma dúvida aqui. Acho que não. Mas deixa eu só ver se eu esqueci de alguém aqui. Acho que não, né? Na verdade, eu queria só comentar mais uma coisa que é uma dúvida muito comum dos nossos clientes, que eu acho que é importante só colocar aqui, que muitas vezes o cliente ele está dispensado de licenciamento ambiental, aliás, ele não tem nem noção se ele está dispensado ou não, e aí ele vai fazer um financiamento. Por exemplo, agora na época do Covid aconteceu muito isso. Aí ele vai pedir um financiamento do Pronamp, do Itaú, de qualquer instituição financeira, e o banco vira para ele e fala, olha, eu quero sua licença ambiental ou a dispensa de licença ambiental. Aí ele fica desesperado. Então, primeiro ele fala, eu não tenho a licença, né? Então, assim, o que eu queria dizer é o seguinte, se a sua atividade é um código KNAI
ou do seu cliente é um código CNAE que a gente sabe ou confere na legislação que está dispensada de licenciamento, a obtenção da dispensa de licenciamento na grande maioria dos municípios, principalmente as capitais que já estão mais informatizadas, a obtenção da dispensa de licenciamento é um procedimento administrativo muito simples, tá? Se você preencher direitinho com as informações corretas, é para ser um procedimento muito simples. Então, acho que essa é uma informação importante, porque às vezes o cliente se assusta um pouco de ter uma exigência no financiamento por um documento que é relativamente simples de se obter, tá? Que é só uma constatação para o banco de que realmente a atividade está dispensada desse tipo de licenciamento, tá? Acho que é só. Alguém tem mais alguma dúvida? Quer aproveitar o Thomas aqui, os minutinhos finais? Aproveitando, né, para complementar, Sarley, existe a questão aí, a questão jurídica de responsabilidade dentro da parte de crimes ambientais e, às vezes, pode cair no entendimento jurídico de que o banco, se, por exemplo, o empreendedor fez um crime ambiental, a culpa pode ser do banco também que financiou aquilo. Lógico. Então, e também assim, né, às vezes não só a lei em si, mas e muitos questionamentos do Ministério Público também que levam a esse, vamos dizer assim, a essa maior preocupação por parte dos bancos. Então, a melhor forma de resolver isso, bom, primeiro é consultando os órgãos, né? A gente apresenta o estudo ambiental e eles respondem para a gente, se precisou ou não. Essa seria a melhor resposta, mas às vezes assim está tão fora de contexto esse pedido de licenciamento ambiental, que seja do banco ou do Ministério Público, que aí a gente mostra a legislação, fala, olha, Política Nacional do Meio Ambiente, Resolução CONAMA 237, município, tal, e fala, faz uma carta com embasamento e pronto. É isso aí. É um documento técnico, assim, né? Reginaldo está perguntando uma ajudinha aqui, como estão as obtenções de CADRES. Para quem não sabe, os CADRES são os cadastros de resíduos industriais, né? Tem informação, Thomas? Trabalha com CADRES? Sim, mas eu não tenho como dar informação sobre, assim, acho que a pergunta está meio aberta. Eu acho que está aberta, depende muito do órgão, né? Muito da atividade. Eu imagino que CADRES seja CETESB, né? Porque cada órgão também tem sua sigla, como você disse. E o bom é que elas sejam padronizadas mesmo, né? Aliás, por falar em sigla, é engraçado que todos os países de língua inglesa que eu já ouvi falar, eles sempre usam o termo EPA, Environment Protection Agency. É nos Estados Unidos, é na Austrália, no Reino Unido e tal, né? Você vê assim, olha que simples, isso porque são outros países, né? Sim, eu acho que se regulamentasse, tipo, o mesmo nome de órgão público, o mesmo nome de documento, o procedimento poderia ser diferente, não tem problema, mas pelo menos a gente saberia que é a mesma linguagem, né? Quem sabe o Licenciamento Brasil não encabeça aí um projeto para fortalecer isso no Brasil inteiro, né? Sonho grande. Diga, Tati. Sobre os CADRES, eu não sei se o Reginaldo está questionando em função de tempo de obtenção, mas a gente teve alguns casos nessa parte de tempo de obtenção, especificamente da CETESB de Osasco e Guarulhos, e que estavam demorando bastante, fora do comum, assim, para CADRE em função de demandas e técnicos. Tá. Fora do comum, quanto tempo, Tati, mais ou menos? Tem ideia? A gente levou quase 4 meses para emitir um CADRE. O que era normalmente em 30 dias aí era um tempo razoável. Né? Mais rápido. Então tá ótimo. Gente, super obrigado. Vamos terminar aqui, que a gente já passou bastante aqui do nosso tempo, do tempo que eu me comprometi aí com o Thomas. Obrigado por quem ficou com a gente até o fim. Obrigado pela paciência da semana, de estar com a gente. Semana que vem a gente vai deixar disponível guardado. Thomas está super convidado a trazer os seus cursos aí para a Escola Licenciamento Brasil, a fazer Fale com Licenciamento Brasil, ajudando o pessoal. Adoramos a sua palestra, muito boa mesmo, viu? Obrigadão de coração. Fique com Deus, bom final de semana. Agradeço todas vocês e todos os participantes. Obrigado, viu? Obrigado, viu? Tchau, tchau. Tchau.